próxima atividade do 10º ENCAD tem como tema um encontro sobre o Brasil, sua identidade, virtudes e vicissitudes. E para debater este tema, convidamos ao palco o presidente do Jardim Botânico do Rio, mestre em economia pela PUC-Rio e comentarista de sustentabilidade da Globo News, o pesquisador Sérgio Bessermann. Convidamos Cláudio Porto, diretor-presidente da Macroplan e consultor em construção de análises e cenários, estratégia e gestão para governos e empresas. E para presidir o debate, convidamos a administradora Mara Biasi, conselheira do CRA-RJ, especialista em gestão e consultora de projetos especiais do IBAM. Lembrando que as perguntas deverão ser encaminhadas por escrito. Por favor, não esqueçam de colocar a sua identificação. Eu passo a palavra, então, a Mara Biasi. Bom dia a todos. É uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui participando deste encontro. Não posso deixar de agradecer a todos os que estão aqui interessados em acompanhar a evolução da nossa ciência, da administração, interessados em acompanhar o que se tem feito pela profissão. Então, a gente está voltando a nossa atenção para o presente e para o futuro. Não posso deixar de agradecer também a nossa equipe do Conselho, que consegue botar tanta coisa interessante e juntar tanta gente boa num encontro como esse. Então, eu tive um amigo e conselheiro que dizia que elogio em boca própria é vitupério. Mas eu acho que não é, não. É reconhecimento de um trabalho consciente para a evolução de uma administração, de uma profissão, que, como nós vimos aqui nas palestras que nos antecederam, na verdade, a palestra do nosso jornalista Dória, é uma das profissões mais antigas, porque começou a funcionar quando começou a funcionar o poder, a necessidade de gerenciar dinheiros, poderes e decisões, pessoas. Então, nós estamos classificados entre as profissões mais antigas. E também, na linha do que foi falado, nos instrumentos e na era digital que aqui chega, nós também vamos ser das mais perenes, porque o administrador é aquele que consegue trabalhar com aquilo que existe e transformar aquilo que existe na perspectiva daquilo que deverá existir no futuro. Nós temos que estar preparados para sermos hábeis, competentes, éticos e sempre convergindo para as mudanças que precisamos fazer hoje, para que amanhã aconteça de modo melhor. Então, nesse sentido, o CRA conseguiu fazer uma relação de palestras que vai se afunilando para aumentar as incertezas, as perguntas e as respostas que nós precisamos ter e não conseguimos ter. Então, a palestra de hoje, com os nossos dois grandes especialistas, se dirige para essa perspectiva de qual é o Brasil que nós precisamos ter. Como é que nós podemos enfrentar a situação nos diversos segmentos que já nos foram apresentados, e alguns não foram apresentados, mas fazem parte do nosso cenário, e que precisam transformar o Brasil naquilo que nós precisamos ter amanhã. Nós temos aqui dois especialistas que já foram apresentados pelo nosso cerimonial, mas eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o privilégio que é ter essas duas pessoas aqui conosco, nos ajudando a pensar. São pessoas, cada um na sua área de especialização, que transcenderam ao seu próprio conhecimento. Ontem, nós ouvimos essa colocação de que aquele que influencia, aquele que transforma, aquele que consegue fazer com que as pessoas pensem melhor,
são aqueles que conseguem transcender a si mesmo. Então, cada um na sua área transcendeu a sua plataforma inicial. O professor Bessermann, que, reconheço eu, começou a sua vida profissional com números, com dados, com indicadores, com resultados, ele está projetando toda essa sua vida profissional, todo esse conhecimento e essas relações de rede que ele tem, no Jardim Botânico. O que é o Jardim Botânico para nós? Para a maioria dos brasileiros, o Jardim Botânico é um jardim, é onde as pessoas vão passear, ver as árvores, atividade contemplativa. Alguns mais profundos falam em preservação, mas o instituto que o Jardim Botânico é um organismo de fama internacional pela sua produção de conhecimentos. Então, nós precisamos até alargar este conhecimento. Aí a gente se pergunta, por que que um homem de dados, de indicadores, está lá? Porque ele transcendeu aquilo que ele conhece e projetou naquilo que ele precisa transformar para dar agilidade institucional ao Instituto, que é um dos orgulhos do país e um dos orgulhos da produção de ciência e de conhecimento no mundo. E, por outro lado, nós temos aqui o Dr. Porto, que está num outro segmento de trabalho, mas que sempre trabalhou com ambientes e cenários estratégicos voltados para a mudança. Quando a gente pensa no tipo de trabalho que ele e a sua equipe há mais de 20 anos vem desenvolvendo, ele vem construindo degraus para que as coisas se transformem. E ele só vai conseguir fazer isso, assim como o professor Bessermann também só vai conseguir agilizar o Jardim Botânico, se trabalharem com e não trabalharem para. Veja como as coisas se fecham, né? Então, hoje, nós teremos a palavra desses dois grandes especialistas para nos ajudar a ter mais dúvidas, para nos ajudar a abrir mais janelas, para que o horizonte se amplie e a gente se transforme em melhor estudantes de administração e melhor estudiosos de administração. Quero passar a palavra primeiro ao nosso convidado Bessermann e depois para o nosso convidado, Dr. Porto. Por favor. Muito obrigado aos amigos, Wagner Siqueira, Francisco Jesus, o Cláudio e eu nos encontramos, que as estradas, nós todos nos encontramos, que as estradas do bem não são tantas assim, né? Então, de vez em quando, a gente está ali sempre nos mesmos. E a colocação foi muito interessante, lembrou uma frase, minha mãe era psicanalista, e um psicanalista francês uma vez disse uma frase muito interessante, muito consistente com o que acabamos de ouvir, que a resposta é a infelicidade da pergunta. Resposta não é uma coisa tão importante assim. Resposta você vai lá e faz. Agora a pergunta não. A boa pergunta te transforma, te instiga, gera ansiedade, às vezes angústia, caso ou não caso. Viajo ou aceito esse emprego? Fico na empresa ou presto atenção nessa outra oferta? E assim por diante. Então, uma das coisas que o Brasil tem que fazer, já entrando na nossa pauta, é se habituar a isso, ao diálogo, a definir qual é a natureza da pergunta, antes de sair apresentando suas próprias respostas. Então, vou falar mais pelo ângulo da minha formação, que é de economista, sempre com uma frase que o Bussunda me disse uma vez, meu irmão: todo economista brasileiro, isso é para deixar vocês, não me sigam, só fiquem com as perguntas. Todo economista brasileiro, sem exceção, é careca. Mas é careca por quê? 30 anos, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. Mas nós estamos num momento
muito interessante. Como a polarização política ficou muito intensa, isso prejudicou um pouco a gente buscar as perguntas na sua complexidade. Antes do sujeito antes de saber o que estão discutindo, cada um já está berrando a sua própria verdade, né? E é importante ouvir as razões do outro. Estava brincando com o Francisco, lembra uma piadinha que está rolando por aí muito boa. Acho que o louco está subindo no poste, aí todo mundo desce, desce. Ele, não, vou comer goiaba. Aí o pessoal, desce, desce, isso aí não é goiabeira, não, é poste. Ele, a goiaba está no bolso, eu como onde eu quiser. Então, ouve o cara. E do ponto de vista da análise, vamos ter claro, nós estamos numa crise econômica que, se olhar para as estimativas de PIB, a série histórica do PIB, é só um ângulo, mas é a maior crise, é maior do que a de 30 e 31, já superou as consequências da grande recessão de 1929. É uma grande crise econômica. A polarização política dirigiu o diagnóstico para um fator que é verdadeiro, bastante verdadeiro. Na minha opinião, pelo amor de Deus, que são os imensos equívocos do que foi chamado de nova matriz econômica. Daqui a pouco a gente conversa isso. Mas vamos fazer um diagnóstico um pouco maior, porque para encarar os desafios e as transformações necessárias, a gente precisa de mais perguntas, de ter mais abertura para a complexidade desse momento. E pensar um pouco, a gente pensa no presente, né? Ontem, anteontem, amanhã, depois de amanhã, e acabou. Vamos abrir um pouco a conversa sobre o tempo. A gente não sabe o que é o tempo. A física não sabe o que é o tempo. Aliás, a rigor, pela física que produz os nossos celulares, nossos computadores, ou o que for, a matemática dessa física, o tempo tanto faz se você está indo para o futuro ou está indo para o passado. Então, tem algum problema aí. A gente realmente não sabe ainda o que é o tempo. Mas muito antes de Galileu, Newton, Einstein e a física contemporânea, Santo Agostinho disse algo muito interessante sobre o tempo. Ele disse assim, existem 3 tempos. O tempo presente das coisas passadas, o tempo presente das coisas presentes e o tempo presente das coisas futuras. A gente vive sempre o tempo presente, mas o passado, nossa história, que nos constituiu, nosso pai, nossa mãe, não é à toa que, de vez em quando, sem nenhuma religiosidade na frase, mas é uma obra literária de grande sucesso, no mínimo, não é à toa que, volta e meia, na Bíblia, a gente tem páginas e mais páginas só dizendo fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de Beltrano, neto de Cicrano, etc., etc. E o futuro está sempre presente também, porque o que nos motiva são desejos, esperanças, expectativas. Então, a rigor, na minha visão, a nossa crise no Brasil hoje tem 3 vetores com tempos diferentes. O primeiro que a gente não deve esquecer é: estamos vivendo a grande recessão de 2008. É a 3ª grande recessão da história do capitalismo. As outras 2, 1870 e pouco, 1929, levaram 20 anos. Eu não conheço um único motivo para que a atual não leve 20 anos. 20 anos pode ser 16, pode ser 22, mas é leitura de espuma do oceano. Economista é leitor de espuma de oceano. Ele não olha para as correntes mais profundas, que já é um trabalho de análise histórica. Então, a gente fica olhando só para a espuma ali, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, o nível de atividade na Europa, no Japão. Mas, se a gente olhar um pouco mais, nós ainda estamos imersos na grande recessão e ainda não se visualizou como é que nós sairemos dela, o mundo, não o Brasil.
um neoclássico, como meu amigo, colega do Departamento de Economia da PUC, onde eu dou aula, o presidente do Banco Central, o Ilan, ele diria assim: ainda há uma grande desalavancagem financeira a fazer. Um marxista, no extremo oposto, diria: ainda tem uma massa de capital enorme a ser queimada. Mas quer dizer a mesma coisa. Aliás, por coincidência, no Globo de hoje, há uma matériazinha sobre o nível de endividamento global, que merece ser lida, porque é um ingrediente disso que estamos falando. Então, primeiro de tudo isso, ainda estamos no cenário dessa grande recessão e não se vislumbra, pelo contrário, já há teses como Lawrence Summers falando em estado estacionário, será assim de agora em diante, mas não é bem isso, é que ainda não ficou claro, a gente volta ao ponto, como é que o mundo efetivamente, quando é que ele sairá de fato. Por quê? Numa leitura keynesiana rasteira, jamais Keynes a faria, atribuiria, por exemplo, a saída da grande recessão de 29 às políticas fiscais expansionistas decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Esse é um pedacinho da verdade, mas a verdade mesmo é muito maior. A verdade inclui isso, um esforço fiscal para vencer a guerra, mas também inclui, por exemplo, um enorme write-off das dívidas. Hoje a gente fica discutindo a dívida da Grécia. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, quem deu o calote e fez um write-off da sua dívida foi o Reino Unido. E depois a França, a Alemanha e todo mundo. 1/3 das reservas brasileiras micou. Simplesmente a Inglaterra nos avisou: acabou, só pode usar essas libras aí para comprar ou produtos ingleses ou ativos ingleses. Nós ainda perguntamos: o que vocês têm para vender? Eles: nada não, teve uma guerra aqui. Aí nós compramos ferrovias completamente degradadas, por um valor muito acima, mas, enfim, para fazer alguma coisa com aquilo que tinha virado mico. Hoje o mico continua, aquele joguinho do mico preto. Quem é que paga o mico? Os estados salvaram o sistema financeiro, evitando que entrássemos numa grande depressão e que todos aqui, sem nenhuma exceção, tivessem suas poupanças transformadas em nada, sem nenhuma recuperação. Era que nem plano Collor, que devolve um dia, etc. e tal. Mas os estados, com isso, se endividaram e quebraram, meio que quebraram. Aí tenta, então vamos, austeridade. Aí a população diz: não, mas não sou eu. Vai para a rua, elege outro governo. Aí volta para o outro, volta para o outro. Mas nós ainda estamos por fazer essa desalavancagem que está presente em qualquer precificação que se faça na economia. A segunda coisa é que a gente só saiu da crise de 29 quando os empresários reencontraram condições de investir e generalizaram pelo mundo. Essa era a oportunidade que estava na mão. Existe uma hoje em dia também, necessária, a gente chega nela. Preciso que controlem meu tempo, hein, que judeu é igual baiano, a gente começa a falar e não para mais, aí eu vou... que foi generalizar pelo mundo a tecnologia norte-americana dos anos 20 e um pouco dos anos 30. McDonald's em Paris, automóvel para tudo quanto é lado, e isso, então... Hoje, vamos ver como é que... Vou pegar um postulado da economia, não é uma equação, não é uma tese demonstrada, é um postulado, mas que toda teoria econômica baseia-se nele. O produto cresce se o consumo crescer, ou se o investimento crescer, ou se a política fiscal for expansionista, ou seja, se o governo gastar mais do que arrecada, com cuidado para não quebrar, e depois recuperar, ou se a balança comercial é positiva. Tira a balança comercial, porque, por enquanto, a gente ainda não vende para Marte, nem compra nada de lá. Estamos falando da economia global. Então, não vai ser balança comercial.
que vai recuperar a dinâmica da economia global. Não vai ser gasto de governo, política fiscal expansionista, porque os Estados não estão em condições de fazê-lo, nem na Europa, nem no Japão, nem nos Estados Unidos, muito menos no Brasil. É um dos equívocos da nova matriz econômica. Sobre o consumo e investimento. O Obama foi de chefe de Estado a chefe de Estado para dizer que nunca mais os norte-americanos iam consumir como consumiam antes da crise, e o Stiglitz calculou que os norte-americanos estavam consumindo 7% a mais do que os fundamentos macroeconômicos globais permitiam. Aquela história, vende para a China, compra da China, a China não tem o que fazer com dinheiro, bota o dinheiro em título dos Estados Unidos, aquela história que acabou. Só naquelas duas caixas econômicas federais que tem nos Estados Unidos com o nome de personagem de desenho animado, FedMac, Fed Flintstone e Barney. Só ali tinha $1 trilhão, um PIB do Brasil, de chinês, só de chinês. E aí a mesma coisa, a Alemanha com os demais, esse jogo acabou. Então não é pelo consumo. Havia os economistas, acho que hoje ninguém fala mais isso, mas logo depois da crise, diziam, não, o que vai recuperar a dinâmica da economia global é que o modelo de investimento da China vai deixar de ser baseado no investimento e vai mudar para o consumo. Mas isso é uma cascata de economista, porque quando a gente dá palestra em empresa e só dá notícia ruim, sem uma notícia boa, eles nos pagam, mas não chamam de novo. Então, a gente tem que ter sempre uma notícia boa para o cara voltar. Porque imaginar, a China é extraordinária, é um fenômeno, Xangai, etc. e tal, mas a China tem 800, 700 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. O IDH da China é igual ao IDH do complexo do alemão. É o mesmo IDH. É só botar no denominador 700 milhões de pessoas que você vê o que acontece. E, além do mais, é meio absurdo imaginar que uma população com mentalidade confuciana, sem plano de saúde, sem plano de previdência, vai sair consumindo desbragadamente. Fosse aqui no Rio, não. Fosse aqui no Rio, você chega e diz, é só uma marolinha, vamos lá, vamos comprar, e aí a gente vai, é festa e tal. Mas lá não vai rolar isso nunca, então não será pelo consumo. E vocês são administradores, essa parte eu nunca entrei, porque não é papo muito para economista, podia ser papo de ciência política, mas vocês são administradores, e eu não preciso dizer que... Pega um país que nem a China, com 1,5 bilhão de caras, e achar que alguém vai chegar lá e dizer assim, mudou, agora não é mais desse jeito, agora é desse jeito aqui com vocês consumindo. Isso não vai acontecer desse jeito. Sobrou o investimento. Então, poderia ser pelo investimento. Aí cai na minha praia de economista e ecologista, trabalho há 25 anos, desde a Rio 92 com mudanças climáticas. Eu sei que é um assunto que parece que não tem nada a ver com o que nós estamos falando agora, mas tem tudo a ver. E os CEOs das maiores empresas do mundo têm perfeita noção disso, expressam isso. Nós, obrigatoriamente, quer queiramos ou não, a gente pode ser burro e fazer mais tarde. Ou a gente pode ser inteligente e fazer um negócio agora, que já é um negócio ruim. Há 30 anos atrás daria para ser um negócio. Agora já é um negócio ruim. Se demorar, será um negócio péssimo. Mas o mundo tem que abandonar a civilização de combustíveis fósseis e ir para uma economia de baixo carbono. Se não o fizer, não é fim do mundo, não é fim da civilização, muito menos da natureza, que está se lixando para isso. Se a gente estragar tudo, daqui a 5 bilhões de anos, está tudo pronto aí de novo, muito mais bonito, sem nós. A natureza não está dando a menor pelota. Os ameaçados somos nós. Se eu fosse um vendedor de apólice seguro intergaláctico, em busca de fazer dinheiro, procurava planetas em crise ambiental, descobria a Terra, chegava aqui, ia para a natureza, tem uma apólice aqui, ela lia. Dizia, meu filho, eu não pago um centavo por isso, eu estou com coceira. Eu, desanimado, preparava para ir embora. Não, volta, você tem bons clientes. Os clientes somos nós. Não é a natureza que está com um problema. Mas nós estamos com um gigantesco problema, não é o tema da palestra, não vou me estender sobre isso.
E teremos que resolvê-lo, teremos que mudar a civilização que é baseada em combustíveis fósseis. Isso não é maldade, isso não é nada demais. Isso é uma descoberta extraordinária, como pegar a fotossíntese, como pegar a luz do sol de 650 milhões de anos e transformar em energia. É por isso que nós vivemos 80 anos, que a mortalidade infantil caiu, que a vida hoje é muito melhor do que era no passado. Eu sou ecologista, mas não me sigo, eu não sou naturebista. Eu sou amigo de líderes indígenas e tal, mas a vida no passado era muito ruim. Pô. A expectativa de vida de uma tribo caçadora-coletora em plena harmonia com a natureza é de 38 anos. A nossa é 80. Quem aqui está a fim de harmonizar para valer? Para valer, né? Tem que ser... A gente vê aqueles Vikings, Game of Thrones, ou The Vikings, o cara pula do navio do outro, corta o braço do cara, o cara lhe enfia uma espada, ele corta não sei o quê. O cara tem 38 anos, vai morrer de diarreia aos 39. A taxa de retorno de ser covarde é baixíssima. Agora, tu vai viver 80 anos, tu já... Vou pular ali, que é isso, tá maluco? Dado que nós vamos ter que mudar para uma economia de baixo carbono obrigatoriamente, seja agora, como está previsto, o acordo foi muito bom, tal, mas é um acordo que não diz nem como, nem quando, nem quem. Está na hora de vocês começarem a trabalhar nisso. Hein? Só diz que tem que fazer, está ótimo. Se for agora, melhor. Se for mais tarde, pior. O mau negócio já está feito, de qualquer maneira, principalmente para os pobres. Mas o meu ponto é, vai cair uma bomba atômica na estrutura geral de preços relativos da economia. Não existe outro jeito de ir para baixo carbono que não seja precificar o carbono. Nós vivemos na economia de mercado. Qualquer outra coisa é ilusão. Isso terá que ser precificado. E isso muda completamente os preços relativos entre materiais, entre setores, muda a competitividade entre empresas. Eu sou do BNDES, fiz a carreira, fui diretor do banco. Qualquer taxa de retorno calculada para um project finance de 40 anos, um projeto de 30 anos, é pura ficção. Sempre houve alguma ficção, porque as tecnologias mudam. Mas agora é completa ficção. Em algum momento cai uma bomba atômica e muda tudo. Quem vai vender minério de ferro para a China? A China vai querer minério de ferro com pouco carbono. Quem vai vender? A Vale ou a Rio Tinto? A Rio Tinto porque é mais... A Vale porque a matriz energética é muito melhor. Não, é a Rio Tinto porque é mais pertinho. Então, combustível de navio é gosma de óleo combustível. Mas a Vale pode descobrir o biocombustível. Se o mundo não fizer nada, a Exxon se dá muito bem. Se o mundo fizer o que está dito na COP de Paris, a Exxon, a maior empresa do mundo, tem boas chances de quebrar. Ela está aplicada em petróleo caro. Qual foi o pior negócio de toda a história econômica do Brasil? Foi o que nós fizemos com o pré-sal. Agora esquece o ecologista aqui e pensa só do cara maximizando a grana. Se você tem visão estratégica de baixo carbono, o tempo presente das coisas futuras, descobre o pré-sal, o que você faz? Acelera ao máximo. Petrobras, o que você pode fazer isso? É isso? Tá, faz. O outro aí, privado, setor privado, Exxon, Shell, isso, BP, faz. Não fizemos. Não foi por isso que o preço do petróleo caiu, foi porque a Arábia Saudita quer ferrar com o Irã e o gás não convencional dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, é inevitável. Olha só o que eu vou dizer agora, isso é númerozinho banal que todo mundo consensou já. 2/3 das reservas de petróleo conhecidas do mundo, não é a descobrir, nunca poderão ser utilizados. Senão é muito mais do que 2 graus. Então, o pré-sal micou? Não. O pré-sal barato está aí. Que for perto da logística e geologia barata, está aí. O pré-sal longe da logística com geologia cara, não existe. Micou completamente, não tem nada a ver. Nós fizemos exatamente o contrário. Em vez de acelerar, a gente para tudo, descobrimos o pote de ouro depois do arco-íris, vamos discutir modelo, se é concessão, se é partilha, vamos discutir para tudo, índice de nacionalização, Agora está aí.
perdemos uma boa grana. Então, essa é a realidade do mundo, e o investimento não vai recuperar a economia global enquanto este problema não for resolvido. É incrível, né? Mudanças climáticas definem o que ocorrerá com a economia global. Não é uma questão ambiental, elas definem. É a coisa mais importante para saber se o mundo terá chance de recuperar taxas de crescimento. Ainda tem muita pobreza no mundo, antes da população começar a decrescer da segunda metade do século. Um tempo presente das coisas passadas também nos afeta. A Constituição de 88 expressou a aspiração nacional, popular, por mais igualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Essa é a cicatriz mais profunda da nossa sociedade. A gente fala isso só de renda, mas não é só renda, é muitas outras coisas. 90% dos homicídios no Brasil jamais são esclarecidos. Qualquer um de nós nessa sala que for assassinado tem uma chance gigantesca do homicídio ser esclarecido. O delegado Rivaldo, pessoa extraordinária, vai investigar e vai resolver. Agora, pobres? Aí você pensa, mas é um evento meio raro, 10 em 10 mil do Rio de Janeiro, 11 em 10 mil. Não é essa a questão? É meio raro, mas é epidemia, segundo a OMS. Mais de 10 em 10 mil é epidemia de homicídio. Mas, mesmo assim, não é essa a questão é que as pessoas pobres, que vivem em áreas de milícia, de narcotráfico, ou mesmo que não vivem nessas áreas, vivem sabendo que podem ser assassinadas a baixíssimo custo e não vai ser esclarecido nunca. Qual é a segurança jurídica para fazer negócio nessas condições? Você abre um boteco com um sócio que você acabou de conhecer, vocês brigam, ele contrata alguém para te matar por um dinheirinho ridículo, e tem 9 chances em 10 de jamais. Então, a desigualdade... A Carta de 88 expressou essa aspiração por maior igualdade. E, de fato, o Brasil, de lá para cá, vem melhorando. Cláudio tem esses números todos os indicadores sociais. Verdade é que saneamento melhora muito pouquinho, né? Vai melhorando num ritmo, mas os outros melhoraram em ritmos. Só que isso foi financiado por elevação da carga tributária. De lá até hoje. E acabou. Não dá mais. O custo do Brasil nos torna não competitivos se continuarmos nesse roteiro. Nada a ver com a conjuntura de curtíssimo prazo. Talvez uma CID que aliviasse as renováveis, uma ideia aqui, um impostozinho ali e tal, mas não dá para continuar imaginando que é possível combater a pobreza e a desigualdade só com elevação de carga tributária. Acabou, esse mundo acabou. Então, isso é parte da crise. E o terceiro vetor é mais de curto prazo mesmo, é que, já nos 2 anos finais do governo Lula, pelo amor de Deus, goiaba está do bolso, eu como onde eu quiser, na minha opinião. Já nos 2 últimos anos do governo Lula, há um enfrentamento da crise macroeconômica global completamente ingênuo, baseado numa visão rasteira de vamos gastar porque isso mantém a economia em movimento. A ideia do ministro Samuel Pessoa e o Marcos Lisboa, 2 dos grandes economistas do Brasil, jovens no momento, definiram num paper o período Malote, Malan mais Palote. Até lá, tudo indo muito bem. Daí em diante, vocês lembram que no período Malote ainda, o próprio Malote e o Marcos Lisboa fizeram uma proposta, olha, eu sei que falta pouco tempo, mas essa é uma lição tão antiga, né? O faraó teve um sonho e chamou José para interpretar. Aí José chegou lá e disse, o faraó, o senhor sonhou que tem 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Nós estamos na vaca gorda, junta um pouco, que daqui a pouco vem as vacas magras. Aí o faraó pegou José, fez dele conselheiro, etc. Tal. O Palote e o Lisboa
O Marcos Lisboa, que fez a proposta, foi mais a mesma coisa. Olha, estamos numa época boa, vamos fazer um fundo aqui para se piorar. E foi taxada a proposta de rudimentar. Rudimentar. E saímos gastando, e cada vez gastando mais. O autor do rudimentar foi a nossa ex-presidente Dilma, que hoje seria presidente se não tivesse achado aquilo rudimentar, que não teria feito as pedaladas. As pedaladas ocorreram em todos os lugares, tá? No Jardim Botânico se pedalou muito. Vocês são administradores, resto a pagar no Jardim Botânico. Isso não é uma crítica à gestora anterior, a minha amiga ecologista Samira, mas era uma gestora do governo Dilma. Restos a pagar era assim, 50 mil, 60 mil, 40 mil, aquilo que você não consegue empenhar no finalzinho, joga para frente. De repente, 300 milhões, 750 milhões, e eu herdo 1,5 milhão. E o governo Temer, com toda a razão, diz, não pode passar para frente. Então, eu tenho que pagar esse ano 1,5 milhão de uma coisa que era 50 mil. E isso aconteceu para tudo quanto é lado. Então, agora nós temos vários enfrentamentos a fazer. Tem um enfrentamento, vou abreviar, para ouvir o Cláudio, com todo o interesse que eu sempre tenho. Tem um enfrentamento de curtíssimo prazo, que é um enfrentamento que, volta e meia, vocês estão lidando com ele, que é o do caixa. Então, é cortar despesa, o que eu mantenho, o que eu não mantenho, etc. Tal. Tem um outro enfrentamento de prazo um pouquinho mais longo, mas hoje é uma grande... Hoje, por coincidência, de novo, tem matéria no jornal sobre isso. Nós estamos com uma espada, como é que se diz? Espada no pescoço, né? Agora, com esse negócio desse Estado Islâmico aí, ficou de mau gosto dizer isso. Eu me preocupo muito, porque o Estado Islâmico, quando descobri que no Rio de Janeiro, uma vez por ano, todos os anos, a gente sai cantando por aí, alalaô, lalaô, lalaô, e na cabeleira da Zezé também tem esse lance, que tem hora que pergunta para o Maomé se o cara é gay, se não é, tá? E os homens vestidos de mulher e as mulheres peladas. Quer dizer, quando eles descobrirem isso, eles vêm para cá degolar, e aí o problema são os garis da Colômbia, que já estão de laranja. Então, temos que protegê-los, Mas nós temos um problema que é a trajetória explosiva da dívida pública do Brasil. Ela não é grande em comparação a outros países, também não é pequena, mas tem países. Mas ela é com uma trajetória simplesmente inaceitável. E o mercado não é bobo, ele precifica por antecipação o tamanho do problema. Olha, o presidente que não começar a resolver esse problema cai, seja quem for. Seja quem for. Porque o resultado disso é que só tem duas soluções possíveis. Ou vão calotear vocês, num determinado momento você diz, eu tenho 100 no banco, o cara diz, tem 60. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a saída tradicional do Brasil para essas coisas, que é a explosão inflacionária. E como nós temos muita tradição de indexação, aqui o problema é grave. A Argentina está lá com 30%. Se já tivesse 30% no Brasil, nunca pararia nos 30%. Ia para 40%, ia para não sei o quê, etc. E tal. Então, temos que resolver a trajetória explosiva da dívida pública. Qualquer pessoa que fale qualquer coisa sobre política ou economia no Brasil e não aborde como inverter a trajetória de explosão da dívida pública, presta atenção, que pode ter alguma coisa boa, mas ela não pegou no nervo do problema. E, finalmente, temos um terceiro problema, que é como é que a gente volta a crescer. Como é que a gente se insere competitivamente na economia global? Porque não basta resolver o caixa e a dívida pública. É preciso sinalizar como é que eu vou... A desigualdade continua gigantesca, a pobreza continua gigantesca. Como é que eu vou enfrentar isso para que a sociedade seja mais saudável? Só pode ser com trabalho, com produtividade crescente, com competitividade. Não tem outro caminho. Nós temos chances, temos grandes chances. O Brasil é o único país do mundo que, numa economia de baixo carbono, fica mais competitivo.
por razões várias que eu não tenho tempo para desenvolver. Mas é o único do mundo. Então, essa é uma boa aposta. Aposta, às vezes, a gente perde, mas essa é uma aposta boa de fazer. Porque para os outros é custo. Como é que a China faz se não puder usar carvão? Ou se carvão ficar penalizado pelos outros em tarifas comerciais, etc. Tal. Agora, o Brasil não. O Brasil desse novo mundo é tapete vermelho. Vamos em frente. A segunda coisa é alimento. A população vai a 10 bilhões. A tecnologia atual de produção de alimentos terá que mudar, por razões que não dá para usar mais fosfato nitrogenado do jeito que a gente usa hoje. Vai ter que ter muita ciência, muita tecnologia, mas outra ciência, outra tecnologia, muito mais biotecnologia, e o Brasil pode se tornar um dos grandes celeiros de alimentos do mundo. E, para terminar, para deixar para as perguntas, Hegel, o grande filósofo alemão, disse que todo povo tem o governo que merece. Vico, primeiro historiador da humanidade, disse coisa muito parecida. Nós, no Brasil, precisamos prestar mais atenção ao que o Roberto da Mata nos ensina sempre. Nós somos uma sociedade que vive duas realidades. Ele chamou de casa e rua, sintetizando de maneira simplória. Nós somos uma sociedade que tem as leis, tem as regras que deveriam valer na rua, mas somos uma sociedade de código de honra, uma sociedade de personalismo, uma sociedade de é meu amigo, isso é a coisa mais importante, em casa. E a casa e a rua se confundem o tempo todo. O sujeito é um bandido que tem que estar na cadeia, mas ele não traiu o partido dele, ele é um herói do partido dele. Isso somos todos nós, não estou criticando nenhuma força política, não. O Brasil é assim, todos nós somos assim. O primeiro samba do Brasil, essa é a coisa academicamente mais importante que eu vou falar aqui agora. O primeiro, aprendi com o Rui Castro, o primeiro samba do Brasil não é o telefone do Donga. O primeiro samba do Brasil é Antonico, de Ismael Silva. E o Antonico já começa assim: o Antonico, vê se me faz um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração para o Nestor, que está passando em grande dificuldade. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. E como o samba era carioca, isso significa: arranja um emprego público para o Nestor, cara. Ele toca cuíca bem pra caramba. E nós funcionamos desse jeito. E, finalmente, desafios, é a expressão da nossa palestra, é a última coisa, realmente, passei um pouquinho do tempo, é a era do conhecimento. Competitividade agora é conhecimento. Isso é uma maravilha, porque antes, para resolver a desigualdade, só se combate desigualdade distribuindo ativo. Bolsa Família combate pobreza. Desigualdade, só se você pudesse aumentar a Bolsa Família todo ano, você quebrava em 3 anos. Para distribuir ativo no passado, você tinha que expropriar fábrica, expropriar terra, e costumava não dar certo. O melhor exemplo é a Bolívia de 52, que pegou o gado bovino todo e distribuiu uma vaca para cada um boi para cada um. 6 meses depois, todo mundo tinha comido seu boi e sua vaca, e não tinha mais, até hoje não tem mais gado bovino lá. Mas conhecimento não. Conhecimento você pode distribuir sem precisar expropriar de ninguém. E nós temos um problema no Brasil muito especial, que é o fato de que a sociedade brasileira não valoriza o conhecimento. A gente expressa isso, às vezes, assim: o povo mais pobre não tem acesso à educação de qualidade na escola pública. Isso é absolutamente verdadeiro e é um problema central. E é um problema de administração, tá? Escola boa é aquela que a diretora administra bem, com os pais, com os professores, que tem métrica, etc. E tal. Escola ruim é aquela que vai ao Deus dará como for. Mas esse é um problema secundário frente ao problema maior. Nós não valorizamos conhecimento. O único teste internacional que existe é o PISA.
O Brasil sempre tira ali os últimos lugares. 6. São 67 países que fazem, a gente fica ali entre os últimos 6, 7. O Chile já fica mais perto da metade. A Finlândia tira lá o seu primeiro lugar. Há 5 anos atrás, tornou-se possível, os estatísticos chamam isso de cortar pela renda. Antes não tinha as perguntas para poder fazer isso, agora a gente pode analisar o PISA, não só o resultado total, mas olhar segmentos. E aí, quando você pega a elite do Brasil, o Porto, todos nós, e compara com o Chile e com a Finlândia, a diferença aumenta. Ficou claro o que eu disse? Quando você compara o povo brasileiro em conhecimento com os outros que fazem PISA, a diferença é abissal. Quando você compara a elite brasileira com os outros que fazem PISA, a diferença aumenta. E é fácil de explicar por quê. O povo foi excluído do acesso ao conhecimento esse tempo todo, séculos de opressão, só recentemente todas as crianças estão na escola, a qualidade ainda é muito pouca, a gente falava pouco. A elite nunca precisou de conhecimento para competir. Era sesmaria, era ser amigo do presidente, do outro presidente, do outro presidente, do outro presidente, do atual presidente, do antigo presidente. São Paulo é um pouco diferente. Eu sou carioca, todo mundo sabe, amo o Rio, paulista mora em inveja daqui, mas nós temos que ficar um pouquinho mais paulista. Porque em São Paulo tem mercado. Se o cara me servir o café expresso de um jeito que eu não gosto, ou a moça não sorri para mim na hora que me entrega, no dia seguinte tem 30 metros ali, eu vou ter um outro café expresso muito bom, que a moça vai sorrir, vai me entregar. No Rio, não. No Rio é personalismo. Uma vez eu saí do hotel em São Paulo, atrasado para uma palestra, e uma moça me abordou e perguntou, táxi? Eu falei, quero, mas o que é mais rápido? Teu táxi ou não? Porque eu estou atrasado. Aí disse, não, tem um ponto ali, corre ali. Que... No Rio isso jamais aconteceria. Porque o emprego dela em São Paulo depende de atender a mim, o cliente, senão eu reclamo na gerência. O emprego dela no Rio depende do acerto que o Paulão, dono do ponto de táxi, fez com o gerente. E aí, se eu fizer o... Então, nós precisamos valorizar mais conhecimento no Brasil, muito mais, e esse será o fator de competitividade que, somado à imensa riqueza e à criatividade do povo brasileiro, poderá nos dar condições de uma inserção competitiva e de encontrar os recursos para que a desigualdade brasileira se reduza, o que depende de crescimento econômico num certo nível. Muito obrigado. Muito obrigada. É sempre uma prioridade no conhecimento ouvir uma palestra como essa. Tenho certeza que todos nós crescemos ouvindo. Depois nós vamos crescer perguntando, né? Então, neste momento... ainda tem muito para cair. Ainda tem muito para cair. Neste momento em que eu, pessoalmente, me senti valorizada, porque, na realidade, a palestra que nos foi ofertada mostrou a importância do conhecimento e da ação das pessoas para fazer essa engrenagem funcionar melhor. Então, acho que o nosso palestrante falou conosco. Nós temos é que ouvi-lo. E, neste momento, eu passo a palavra para o outro especialista, que é o Dr. Cláudio Porto, que certamente vai balançar a informação para que a gente consiga aprender. Por favor. Bom, ainda estamos no dia. Bom dia a todos e todas presentes. É uma delícia a gente ouvir o Sérgio, né? Eu confesso para vocês que, para poder aceitar esse convite, né, eu tive que fazer uns malabarismos na minha agenda, mas, como foi feito com a antecedência necessária, foi possível, o valor da antecipação, não é? Em segundo lugar, porque pela qualidade de quem convidou,
Eu tenho um grande apreço pelo trabalho do Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, um dos mais atuantes do Brasil, tem essa preocupação. E na comissão organizadora tem duas pessoas que, além de amigas, né, são profissionais exemplares e que nós já trabalhamos juntos, né, que é o Luiz Augusto e o Wallace de Souza Vieira, ambos, né, que eu chamo, são colegas Highlander, e eu espero também, eu estou tentando seguir o exemplo de vocês, né? Então, trabalhamos juntos na década de 70, mas eu posso dizer o seguinte, que metade do que me motivou foi o fato de compartilhar a mesa com o Bessemer, que sempre ele nos traz assim, reflexões muito enriquecedoras e de uma maneira assim, absolutamente... que é muito recíproco. O Cláudio dirige uma empresa e há 6 anos atrás, para discutir cenários econômicos, ele me convida para falar de mudanças climáticas para o pessoal dele. Isso, isso. É uma boa lembrança, Sérgio. Mas, então, como o Sérgio mencionou, também com as palavras generosas, a gente se encontra aí nos caminhos do bem, que não são, infelizmente, são menos amplos do que, né, do que seria desejável numa sociedade como a nossa, mas tem alguns pontos que o Sérgio mencionou que eu vou pegar como um gancho, vou fazer uso de alguns slides só para ajudar assim a comunicar o pensamento. Mas tem um ponto logo na abertura que Bessemer falou, que é a questão da importância das perguntas, né? Então, a minha reflexão aqui, ela está centrada em 2 perguntas relativas ao nosso futuro. A primeira pergunta diz respeito à nossa capacidade de crescimento, olhando para o futuro, né? Quer dizer, nos próximos 10, 20 ou 30 anos, né, a gente consegue, né, finalmente entrar numa rota, com tantos ativos que tem, a gente consegue fazer um arranjo político, econômico, gerencial e societal que seja capaz de nos pôr numa rota, né, que eu chamo assim de crescimento sustentável, que seja duradouro, que faça uma relação sinérgica entre economia e ambiente, esse grande ativo que o Bessemer mencionou, né? E cresça economicamente mais do que a média do mundo para reduzir o hiato que a gente tem em relação ao mundo desenvolvido e, finalmente, em alguma etapa, a gente entre na primeira divisão das economias, vamos chamar assim, das economias desenvolvidas, com qualidade de vida, com oportunidades de bons empregos, ou a gente vai ficar aos trancos e barrancos e tocando desse jeito. Essa é a primeira pergunta que estrutura algum dos cenários que a gente repete. O segundo, você falou na Constituição de 88, e teve um detalhe, o seguinte, a Constituição de 88, ela traz, na verdade, um anseio de fazer um resgate da enorme desigualdade que havia, mas, ao mesmo tempo, estou dizendo, nós fizemos a escolha certa na hora errada. Daí modelamos aqui um estado de bem-estar social, né, quando todas as nações desenvolvidas já tinham visto que esse estado ele era insustentável do ponto de vista econômico, né? Então, nós temos uma das constituições mais generosas do mundo, do ponto de vista dos direitos, mas esquecer de fazer as contas. Então, tinha muito constitucionalista e tudo mais, mas tinha pouco economista e administrador lá na Constituinte, né? E hoje a gente está começando a ver que... Então, olhando daqui para frente, qual é o tipo, qual é a natureza de contrato social, a segunda pergunta que nós queremos para a nossa sociedade, e que eu vou usar uma variável aproximada, uma proxy, que a gente chama em ciências sociais, né, que é a questão do peso e do papel do Estado na nossa economia e sociedade daqui para frente.
Então, são um pouco essas duas questões assim que vão estruturar um pouco a minha reflexão, mas para que a gente se prepare para ensaiar algumas respostas a essas duas perguntas, ou seja, a questão do crescimento e a questão do nosso contrato social, né? E da natureza desse crescimento e da velocidade e intensidade dele, e do peso e papel do Estado, nós precisamos fazer assim fazer aquele olhar do Brasil em termos, né, da imagem muito feliz que Bessemer montou, que é a questão daquelas 3 leituras do tempo, né, que vem lá do Santo Agostinho. Então, o primeiro ponto é o seguinte: eu não vou falar de conjuntura, isso já foi mencionado, está destacado, eu acho que nós conhecemos, eu acho que foi uma síntese muito feliz que o Sérgio fez, mas eu queria falar o seguinte, e começar fazendo um balanço do Brasil, né, do ponto de vista de uma avaliação estratégica. Né? A gente é muito acostumado em gestão, trabalhar muito quando você faz diagnósticos, avaliações, é a história dos pontos fortes e dos pontos fracos. Vou falar de ativos, dos ativos que nós temos, que não são ativos circunstanciais. Eu diria assim que são aquele ativo no sentido econômico assim do termo, mas e do sentido societal mesmo, que são aquelas capacidades que são duradouras e que, se bem exploradas, podem, né, naturalmente serem alavancas para que a gente consiga crescer mais rápido, crescer melhor, né? E de uma maneira mais equitativa. Depois eu vou falar das debilidades, que são exatamente o lado dos passivos. Nas nossas análises na Macroplano, nós identificamos 5 grandes. No Brasil, hoje, a gente olha numa perspectiva de médio e longo prazo, nós temos 6 grandes ativos para a gente pensar o país a médio e longo prazo. O primeiro é isso que Bessemer já mencionou, a ampla disponibilidade de recursos naturais. Nós somos, né, eu acho que é a melhor biodiversidade do mundo, né? Isso é um ativo fantástico. Aí veja a questão. Nesses tempos onde a economia verde, a chamada economia baixo carbono, está emergindo como um elemento da matriz econômica do século, não é a nova, é a futura, mas do século XXI. Né? Então, é um ponto, esse é um ativo valiosíssimo. Né? Segundo ponto, nós temos um mercado nacional integrado, né? E de grande escala. Isso, do ponto de vista de qualquer economia capitalista, isso é uma coisa muito importante. Por que, apesar de todos os dramas e de que o Brasil hoje, em cima de para muitas empresas e investidores externos, isso é uma economia decadente, por que eles continuam olhando para cá? Porque isso é um mercadaço. 200 milhões de pessoas que consomem com a mesma moeda, que falam a mesma língua, né, que fazem transações financeiras em tempo real, assim, numa velocidade imensa. Terceiro ponto, nós temos setores produtivos mundialmente competitivos. E aí outro ponto, quer dizer, não só no agronegócio, é aquela coisa, nós temos uma vocação para ser um dos celeiros do mundo, em termos de alimentação, mineração, na indústria aeronáutica, em alimentos, etc., desses pontos. Temos um sistema financeiro que é sólido, né, e que tem um bom desempenho. Esse é um outro ponto, que foi que é um ativo que foi construído no tempo da estabilização econômica e que tem se consolidado. Né? O Brasil vive um período de normalidade democrática e institucional. A gente, como está, apesar de todas essas bagunças e às vezes tendo que fazer algumas escolhas de sofia aqui e acolá num processo eleitoral, mas ninguém deu um tiro, né? Então tem essa confusão toda. Se substituiu uma presidente que infringiu a lei, e tudo isso foi feito dentro da lei, segundo todos os elementos, com todo o direito de defesa, ou seja, as manifestações foram respeitadas. Isso é uma coisa. As eleições acontecem rigorosamente dentro dos tempos e com níveis, eu vou chamar assim, de irregularidades que são muito baixos, né?
E tem mais um ponto que é importante, né? Nós vivemos, as nossas fronteiras estão em paz, nós temos relações pacíficas com os países vizinhos, temos dentro de nós uma guerra civil surda, que é o problema da criminalidade, da insegurança, mas isso também é um ponto muito importante. Aqui nós somos uma área de paz, né? que é algo muito diferente. No entanto, nós temos, por outro lado, alguns passivos que têm se acentuado. Eu vou passar rapidamente. São 7, eles se interrelacionam. O que é mais visível é a nossa baixa produtividade. Segundo estudos recentes do Banco Mundial, assim, nas 4 últimas décadas, a nossa produtividade está praticamente estagnada. Isso é terrível do ponto de vista de competitividade, e isso está muito associado a duas debilidades. Uma é a questão da nossa escolaridade e capacitação da população. Aí, assina embaixo o que o Besserman falou, né? E nós temos, por outro lado, grandes gargalos no chamado capital físico do país, na infraestrutura, nos sistemas logísticos e na mobilidade urbana. Esse é um outro ponto aí que também explicam parte da nossa baixa produtividade. Passivos ambientais significativos, dos quais Besserman também já mencionou. Para mim, o que me chama mais atenção são os passivos de saneamento, porque essa era uma agenda do fim do século XIX, cara. Então, é um passivo mais do que secular, não é? E com todas as tecnologias, não são só tecnologia de engenharia, não, mas também de project finance, assim, a gente ainda está aí com os passivos em termos de esgotamento sanitário. Então, a Baía da Guanabara poluída, isso é uma vergonha, mundo global, as coisas assim. Então, outro problema que são os entraves institucionais, ou seja, é aquela história, o Brasil é um país que tem tanta potencialidade que é preciso, às vezes, arranjar algumas complicações por cima, né, para poder atrapalhar. E a burocracia, a legislação, carga tributária, brechas regulatórias, 8666, você ser um gestor público hoje em dia é uma profissão de alto risco. É um altíssimo risco. Ser ordenador de despesa. Assim, Sérgio, olha, faz uma apólice aí com o teu anjo da guarda para dobra aí, porque é terrível, né? E nós temos, além disso, um sistema político, um Estado corrompidos, e outro ponto que é importante, e totalmente capturados por grupos de interesse e corporações extrativistas. Não é à toa, eu venho, inclusive, de uma família onde meu pai e minha mãe eram funcionários públicos, mas se a gente olhar estatísticas que mostram, né, que nos últimos 15 anos, não é, os salários dos funcionários públicos cresceram muito mais, 30% a mais do que o pessoal que trabalha na iniciativa privada, né? Os regimes de aposentadoria, tudo tem isso assim, criam uma situação, e hoje o Estado brasileiro está cada vez mais se limitando a ser um gestor de departamento de pessoal para conseguir o dinheiro da sociedade para fazer a folha de pagamento dos ativos e inativos. E, por último, mas isso é um traço da nossa cultura, que eu acredito que com o processo educacional que está mudando, nós somos aí numa sociedade muito imediatista, adoramos o Estado, não temos poupança, é uma sociedade com baixa capacidade de poupança e pouca visão de longo prazo. O que nós vemos é o seguinte, quando a gente faz essa avaliação estratégica, pode pensar assim, caramba, nós estamos com um problemaço aí. O grande problema é o seguinte, é que enquanto nossos ativos eles têm uma vida útil muito duradoura, esse conjunto de passivos que a gente está vendo aí, com 15 anos decididos de reforma, empenho e boa gestão, a gente consegue reduzir isso drasticamente, né? E nós, quando resolvemos enfrentar certas coisas com competência, às vezes, por exemplo, como fizemos com a inflação, a gente consegue. O Brasil é um país que é interessante, ele é imediatista, mas, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de adaptação e resposta ela é muito rápida quando a gente resolve enfrentar um problema. Eu acho que um dos últimos que a gente temos, vocês lembram do apagão de 2002. Né? Ele foi encurtado porque a sociedade aderiu, né, rapidamente para viver isso. Muito bem. Vamos olhar agora, né, o olhar presente das coisas do futuro. Qualquer que seja o cenário para onde a gente vai, nós vamos conviver com
algumas tendências que já estão consolidadas. Quer dizer, isso aí é o seguinte, para a estratégia, para pensar o futuro, tudo, a gente vai ter que conviver isso, goste ou não, acho ou não. Primeiro, esse é um processo de fortalecimento de instituições democráticas do Estado de Direito. Quer dizer, apesar de todos os percalços, a história não é linear, mas a gente anda nesse sentido. Nós isso aí já é um fato consumado, nós temos uma nova realidade demográfica em gestação. O número de idosos no Brasil vai mais que dobrar até 2030, né? E, atenção, eu queria fazer uma combinação aqui com quem tem mais de 50. Vamos estar nessa, né? Não vamos morrer, né? Quero chegar até 2030, está combinado, Béssima? Para a gente também, Wallace, Wagner, todo. Vamos, 2030 a gente faz um evento aqui para conferir se chegou esse número, né? Pois é. Então, e tem outro detalhe, a população jovem diminuirá. Então, isso tem impactos estruturais assim, no mercado de bens e serviços e também em termos de políticas públicas. Um fenômeno muito interessante que está se chamando é a interiorização do desenvolvimento. A gente precisa ficar atento para a emergência das chamadas cidades médias como novo locus de competitividade e qualidade de vida. São cidades que têm menos passivos ambientais, melhor qualidade de vida e menor custo de transação. Então, a gente tem visto isso. Então, por exemplo, para quem vai fazer administração e economia, o pessoal jovem, comece a focar e prestar atenção, porque deixou de ser um grande negócio você morar nas grandes metrópoles, né? Outro ponto que é fundamental é a forte expansão da conectividade, né? Em 10 anos, quer dizer, nós vamos, pelas simulações mais conservadoras que a gente tem, nós vamos ter toda a nossa população, não estou me referindo assim, toda, excetuando aquele residual assim, né, conectada, e conectada em tempo real. Isso significa uma revolução muito grande, não só em termos da possibilidade de prestação de serviços, mas também da fiscalização do Estado, das transações econômicas, do modo de gerir, né? E, por último, essa vocação que nós temos de permanecer como uma potência exportadora de minerais, commodities agrícolas e industriais, e eu espero que cada vez mais numa matriz de baixo carbono. Além disso, nós estamos hoje em face de duas grandes mudanças portadoras de futuro. É isso que nos dá, assim, apesar de toda a crise que a gente está vendo, assim, uma grande confiança no futuro do Brasil. E quando a gente apresenta essa leitura do Brasil, por exemplo, a investidores nacionais ou estrangeiros, esse é um dos pontos que mais interessam para eles. A primeira é o seguinte, é o esgotamento da capacidade de expansão do chamado Estado provedor. Isso que Bessemann já mencionou, é o seguinte, está caindo a ficha na sociedade. Não faz sentido, não dá mais para manter um Estado desse tamanho, não é? Com sistemas de aposentadoria pública desse tamanho, prestando serviços tão ruins à população. E cada vez menos, né? E quando presta. E agora entrando, alguns estados já estão dando calote, né, nos próprios servidores. Então, diz, olha, é preciso, passou da conta, passou do tamanho, é preciso fazer uma dieta, tem que fazer uma agenda de reformas que reduza o tamanho e imponha mais eficiência ao Estado. Não é só você diminuir o Estado, ele tem que ser muito mais eficiente. Isso é um campo, então, que, para quem trabalha na gestão, seja na gestão privada, mas sobretudo na gestão pública, esse é um campo que tem tem uma agenda de trabalho assim, muito extensa. O segundo ponto é o seguinte, tem que reduzir a intervenção do Estado na economia. Aí, os últimos 5, 6 anos, o custo disso está aí, nós estamos pagando a conta agora. E tem um projeto, toda uma agenda de privatizações e concessões, estou dizendo, gostemos ou não, vai ter que ser feita. Saneamento, por exemplo, vai ter que ser feito, o Estado não consegue resolver, não dá mais para esperar. E pode ser um bom negócio para a sociedade. E é o seguinte, um outro fato que me chama a atenção é que há uma crescente reação social aos privilégios de corporações e dos poderosos.
E não é só da questão dos políticos, de algumas carreiras de Estado assim que sempre os mais altos nas elites acumulam privilégios, assim, de uma maneira muito sutil, né? Mas também em relação aos chamados empresários amigos do Estado, chamados bolsas empresários que tem aí. Ou seja, como está numa crise, a maré baixou, né? Aí as desigualdades ficam muito maiores. Eu fico olhando assim, pô, eu também ajudo a pagar o salário, né, deste juiz, né, que trabalha, às vezes, 3 dias por semana, né, sabe? Quando vai lá e se aposenta muito mais cedo, né, algo dessa maneira, você começa a ver a acumulação em alguns casos. Você tem casos que eu vi lá em São Paulo, desembargadores que têm salários superiores a R$200 mil por mês, sem a carga de obrigações, por exemplo, de um CEO de família. Então, está havendo um certo esgotamento em relação a isso. Ou mesmo de um professor que recebe e não vai dar aula. Então, acho que tem um outro ponto que também está começando a ter isso. Agora, tem uma outra mudança portadora de futuro, é o fortalecimento de instituições de comportamentos sociais anticorrupção. Ontem foi um dia histórico para o Brasil. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6-5, mas agora é jurisprudência firmada, que quem for condenado em segunda instância começa a cumprir pena imediatamente. Pode recorrer, mas dentro da cadeia. Então, olha, isso aí você vê isso. Ou seja, pensando em termos puramente econômicos, o custo da corrupção, o custo do desvio ficou muito mais alto. O risco fica mais alto. Então, o que se espera aí é que há uma tendência de uma certa descontaminação do setor do ambiente de negócio, sobretudo do setor público. Não é porque as pessoas ficaram com maior assim, senso de civismo, etc. E tal. É porque, do ponto de vista, os riscos da contravenção estão se tornando cada vez maiores, e nós temos uma sociedade cada vez mais conectada e com grande capacidade de fiscalização. Não é à toa, né, que, né, um político aqui que teve umas falas infelizes filmadas no YouTube, isso certamente tirou muito voto, né? Tem isso, e o cara disse, não estive em tal lugar, daqui a pouco aparece nas redes sociais uma foto do cara que está ali. Então, isso é uma importante. Então, são esses 2 pontos que são muito importantes, mais ou menos no campo da gestão, campo para aprimoramento de sistemas de compliance, de conformidade e tudo. Muito bem. Aí vem minhas perguntas, né? Estou recuperando as perguntas para encaminhar a parte final. A gente, em face dessa crise que está vivendo, que já está começando a dizer o seguinte, olha, do jeito que estava não dá para ir, a gente consegue dar uma arrumada na casa e manter um processo de crescimento sustentável de 2018 a 2030 ou 40, que tenha 3 características, né? Um crescimento econômico maior do que a média mundial, melhoria da qualidade de vida e uma inclusão produtiva da população, não é uma inclusão por meio de Bolsa Família, por meio de empregos, e principalmente de empregos privados, né, e negócios privados. E essa relação sinérgica entre economia e meio ambiente, que nós temos essa possibilidade de fazer, né? E a segunda questão é o padrão de contrato social, que eu aproximo como peso e papel do Estado, qual a gente vai escolher que vai prevalecer. Se a gente prefere continuar com o Estado um pouco mais pesado e ativo, embora tenha que ser mais eficiente, né, e atuante em termos do bem-estar social, ou se a gente acha que não é um bom negócio e resolve fazer um outro Estado mais leve. Muito bem. Só lembrando, aqui, tempo que alguns de nós, nas últimas 5 décadas, nós estamos perdendo em crescimento do mundo de 3-2. A década de 70 e a década passada, nós crescemos mais do que a média do mundo. Mas seja na década de 81, 90, 91, 2000, que foi um ano de grandes reformas e ajustes, mas mesmo assim. E essa última década, né, nós estamos crescendo menos que o mundo, a distância está aumentando. Isso aí é uma visão assim do chamado, essa é a famosa coisa do voo da galinha, né? Como é que você vai fazer um investimento em longo prazo? O país vai bem, mas pode ser que no outro período vá mal e tudo. Então, tem um problema aí. Então, é uma visão em termos de longo prazo. E aqui são 2 fotos muito sumárias, né?
Mas estou dizendo, primeiro, como nós estamos despencando em competitividade, esse é um pedaço da herança que nós recebemos, né, do último período de governo, mas também, e não é só uma questão de governo, e da maneira como o setor privado se relacionava nesse negócio. Eu não estou comparando o Brasil com nenhum país desenvolvido. Aí nossas comparações aí é com Chile, Rússia, Turquia, México, Índia e Colômbia. Olha a curva brasileira como está. E, por outro lado, nós temos uma carga tributária hoje, olha como ela está perto, 4 pontos, só 3 pontos inferior da Alemanha, né? Nossa carga ali, né? Sabe? Então, ou seja, um Estado que tem, né, estrutura, desempenho, né, que assim, na melhor das hipóteses, a gente poder classificar como de terceira divisão, mas tem um custo, né, de primeira divisão em relação a isso aí. Bom, aí o que eu vou dizer é o seguinte, isso é um ensaio, pensando nos próximos 20 anos, eu estou trabalhando nisso ainda como, é um trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo, isso são hipóteses, são, que a gente, eu acho que ainda são conjecturas, mas a gente pode imaginar o seguinte, qual é a sociedade que a gente pode ser nos próximos 20 anos? Eu estou concluindo. Em termos de crescimento, nós temos 2 possibilidades, né? Ou a gente faz um conjunto de reformas, arruma a casa e entra numa rota de crescimento sustentável, decenal, ou por 10, 20 ou 30 anos, ou vamos continuar nesse crescimento econômico intermitente, mas que, na média, tende a ser menor do que o tamanho da média mundial. E o peso e papel do Estado. No extremo, a gente pode ter um Estado muito mais leve e liberal, e, no outro, não, o Estado ainda é um pouco mais pesado e ativo, como historicamente nós temos visto, mas mais eficiente. E nós temos 4 possibilidades, né? Se nós fizermos um conjunto de reformas onde a gente entende que o nosso contrato social, o Estado brasileiro ainda tem que ser mais ativo no sentido de garantir, de acelerar a redução de desigualdade e tudo, mas garantir eficiência econômica e tudo, nós podemos decolar com um Estado eficiente, com um padrão de desenvolvimento, não quero dizer assim, parecido com o da Alemanha. Não quer dizer que nós em 20 anos, nós não temos nenhuma chance de nos tornarmos uma Alemanha como é hoje. Mas, ou seja, o Estado tem um peso importante, mas você tem uma economia muito competitiva, tem uma qualidade de vida importante, é uma economia que está caminhando para fazer um esforço, talvez seja que teve um dos esforços mais de baixo carbono, né? Mas esse é um modelo. Né? A gente paga muito imposto, mas tem um Estado eficiente, né? Que cuida também de reduzir. Ou, por outro lado, né, se a gente achar que não vale mais a pena, vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais espaço para o empreendedorismo individual e tudo, nós podemos, né, também encontrar uma rota de crescimento e decolar com o que eu chamo um choque de capitalismo, um choque mais liberal. Né, e a gente pode ter uma rota de crescimento mais parecida com a da Austrália. A Austrália, por exemplo, tem um Estado muito mais leve, também busca uma economia de baixo carbono, né? Sabe? O Estado tem um peso muito menor no caso da economia, mas é muito eficiente também, e há um grande espaço para o empreendedorismo privado. Né? Tem um aspecto interessante que me chamou a atenção. A Alemanha, se a gente quiser ser parecido com o da Alemanha, nós temos que aumentar a poupança. A Austrália é um país que poupa pouco. Então, tem um pouco essa outra. Claro que o tamanho de população é diferente. Agora, se a gente continuar a dizer o seguinte, olha, põe o Estado para resolver tudo, né? E vamos fazer umas reformas assim meio brasileiras, a gente cuida das 2 primeiras emergências, depois a gente relaxa um pouco, deixa passar o carnaval, o fim do ano, não sei o quê, etc. e tal, né? Nós vamos continuar no voo de galinha. Nós vamos, pelos próximos 20, 30 anos, vamos continuar pelos próximos 50. Tem uma década assim, de vacas gordas e tem 2 de vaca magra, né? Aí vai ficar esse problema, mas ainda pode ser pior. É que a gente nem faça a reforma direito, vai empurrando com a barriga aí, né? Tá certo? E aí nós nem decolar, a gente é uma decolagem emperrada. É uma espécie de uma Rússia tropical, e entra num processo de desorganização, uma espécie de um pântano, né? Que entra aí e a gente entra num processo mais de decadência, né, onde depois é a terceira divisão, depois vai para a quarta, e
e o mundo tem isso. Então, são essas matrizes que nós estamos vendo aí. Quando nós fazemos, para concluir, um balanço entre nossos ativos e passivos estratégicos, eu digo o seguinte: nós temos chances reais, né, reais de aspirar, né, uma rota que seja nos quadrantes superiores desse esquema aí. E, para isso, só para encerrar, essa é, a nosso ver, na Macroplan, uma agenda de reformas indispensáveis ao crescimento sustentável. A agenda que a gente faz é uma leitura presente dos desafios do presente. São seis reformas macro. Eles estão aí um pouco por ordem de urgência, mas elas se impõem todas. Fiscal, começar pela questão do PEC da responsabilidade, teto de gasto, previdência, reforma trabalhista, relações trabalhistas mais flexíveis, reforma do Estado, inclusive do Pacto Federativo, a reforma tributária e uma reforma do sistema político, né? Então, essas são as colocadas. Mas também nós temos um conjunto de reforma micro, em termos da abertura da economia, reforma do ensino médio. Não citar, veja como é uma coisa impressionante que a gente dá pouco valor para o conhecimento. Essa é uma das reformas mais importantes e portadoras de futuro do país. Pode dar efeitos de médio prazo muito significativos em termos da melhoria da nossa produtividade, né? E, no entanto, já começa a dizer, não, vamos deixar para o ano que vem, não sei o quê. Tem que dar uma arrumada nas questões de licenciamento ambiental. Não é porque não haja, no sentido de garantir uma economia verde, mas evitar a insegurança jurídica. Hoje, nossa legislação, e cria no que Marco Lisboa chamou, são verdadeiros buracos negros, que é o pior dos mundos. Regulação e acesso à saúde, esse é um outro problemão, né, principalmente por causa da mudança demográfica, e, por último, no sistema de regulação em geral. Com isso, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte: eu agradeço muito a oportunidade, né, espero ter trazido aqui algumas contribuições para essa reflexão, né, e, mais uma vez, reiterar assim, que, apesar de tudo, quer dizer, nós continuamos, em cada leitura que fazemos do Brasil e comparando com o mundo, a gente tem isso. Nós temos chances reais de entrar na primeira divisão. Agora, tem que trabalhar muito e melhorando muito a nossa gestão, né? E isso é um pedaço do trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. É realmente uma enorme satisfação ouvir quem sabe fazer, quem sabe ensinar e quem sabe participar das coisas que precisam ser feitas, vir expor a sua experiência aqui. Acho que, sem passar pelas perguntas, nós já aprendemos um bocado. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer ao nosso colega, Cláudio, em nome do Conselho, o tema do ENCAD de 2030, né? E nós vamos trabalhar sobre a sua proposta, o impacto da transformação demográfica nos efeitos da gestão. Eu venho de cadeira de rodas, porque eu já passei dos 50, né? Mas a minha cadeira de roda vai ser muito moderna. Vocês vão ficar até invejados. Mas eu estou aqui, viu, Leonardo? Me programa, por favor, para coordenar uma mesa, tá? Eu quero agradecer essa oportunidade do programa já estar parcialmente traçado. E quero passar a oportunidade das perguntas que nos chegaram e que eu quero tomar a liberdade de fazer com que cada pergunta fosse respondida pelos dois, porque as perguntas acho que fazem de vocês verdadeiros deuses da solução do futuro. Então, eu não quero que um só fique exposto a essa delicadeza de resposta. Então, a primeira pergunta, que veio originalmente para o Sérgio Besserman, veio do nosso administrador Marlon Fagundes. É Marlon? Marlon Fagundes. O que as empresas e a população podem fazer para o Brasil sair da crise? Como podemos ajudar o governo? Isso vem para você também daqui a pouco, hein?
Muitas coisas, mas eu vou me concentrar numa: fazer política. O sentimento predominante hoje, que apareceu no resultado eleitoral, é o de rejeição à política, mas Platão tem uma frase simplíssima e muito direta: aqueles que não gostam de política estão condenados a serem governados pelos que gostam de política ou fazem política. Política não é votar no vereador, do prefeito, nem no presidente. Política, em grego, é agregar em torno de ideias. É justamente um congresso de administradores um lugar ótimo para falar disso. É como transformar a partir de ideias como as que o Cláudio acaba de nos expor. A sociedade brasileira é ineficiente para fazer isso. O processo político é muito mais um processo de captura, apareceu de maneira brilhante na exposição do Cláudio, é muito mais de captura de pedaços do Estado, a famosa expressão estetas do Estado, como é o mamar, etc., tal, do que um processo de efetiva transformação histórica. Então, não tem jeito. Fazer política não quer dizer política partidária. Como estamos todos quase conectados e estaremos todos conectados daqui a pouco, fazer política é na família, na escola, na empresa, na rua e também no processo político partidário de conquista do poder. Mas nós temos que nos engajar, cada um com as suas ideias, e dessa dinâmica transformar o Brasil, e eu compartilho inteiramente as direções apontadas pelo estudo da Macropan, exposto aqui pelo Cláudio. Cláudio, você quer complementar? Muito rapidamente. Acho que a questão é essa, fazer política. Tem outra questão, podemos usar outro nome: protagonismo. E isso aqui é uma das formas eficazes de protagonismo, por exemplo. Cada um de vocês hoje, estou deixando o slide dessa palestra aí, combina com o pessoal dos organizadores de tornar disponível para download e compartilhem nas suas redes sociais. Isso é fazer política, né? Levar outras ideias, né? Essa questão. Nas empresas, trabalhar para aumentar a produtividade das empresas. Tem uma lenda aí dizendo que, não, olha, o problema todo está no governo, as empresas são muito produtivas. Isso não é verdade, né? Então, ou seja, uma outra forma, como é que a gente pode como é que a gente pode sair do buraco, né? Ajudar o governo a sair do buraco, além de fazer política, ajudar o país a fazer isso. Trabalhando também para melhorar a produtividade, valorizar o conhecimento. Então, assim, do ponto de vista como da qualidade da contribuição profissional. Eu acho que começa por aí, sabe? A gente tem que estar mais ligado, ter mais protagonismo, né? Por isso que eu estou dizendo, é isso que eu e Bessman estamos fazendo, o Conselho está fazendo, isso é uma boa forma de fazer política. Muito obrigada. E fica reforçada a sugestão que o Cláudio fez. Ao invés da gente colocar no Facebook apenas que veio ao 10º ENCAD, bota o que aprendeu do 10º ENCAD para começar uma caixa de diálogo, que é um tipo de fazer política que está faltando nos nossos grupos de interesse dos Facebooks e outros que nós utilizamos. Muito obrigada. A segunda pergunta que eu quero colocar vem de BV Danino, que é da Academia Brasileira de Qualidade, GEDA. Eu também gostaria que os dois palestrantes respondessem. Primeiro, Besserman. Qual o maior desafio para o Brasil? O combate à corrupção ou a melhoria da gestão? Dá para definir a importância de um ou de outro? Não, porque, basicamente, a área de interseção é tão grande entre as duas coisas que a melhoria da gestão passa por transparência, métrica, indicadores, e isso é uma ferramenta poderosíssima para combater a corrupção. Agora, só vou repetir a
forma como o Cláudio terminou antes. A gente tem que perder um pouco o hábito de... Estava conversando com o Francisco antes, falando do Talmud. O Talmud é um livro judaico de debate do significado da Torá, do Antigo Testamento. Tem uma expressão que diz que quando acontece uma coisa ruim, você sempre diz assim, foi o outro, foi ele. E nós do Brasil sempre dizemos, foi o governo, foi os políticos, e quase sempre foi mesmo. Não importa tanto. Mas a gente só aponta para lá. Com um outro dedo, a gente está apontando para cima, dizendo foi Deus, foi o destino. E a gente nunca percebe que tem 3 dedos. Então, corrupção nos níveis estratosféricos de Petrolão e de essas coisas é corrupção. Mas a corrupção do dia a dia, quando a gente, como administrador, Wagner foi meu chefe, foi meu secretário de administração, era um exemplo disso. Quando a gente, como administrador, em nome, e o Wagner combatia isso, em nome de um relacionamento, de um pedido, que pode te render alguma coisa mais para frente, de uma pessoa que você gosta, quando você abre mão da meritocracia para fazer essas coisas, é corrupção. Então, são vários níveis, não é só jogar lixo no chão, não é só... É a coisa da casa e da rua, é entender que o gestor público, em especial, ele tem que ser absolutamente impessoal. E no Brasil é exatamente o contrário, a gente cria não sei quantos cargos que independem de qualquer outro critério que não a designação pessoal, os DAS aí, de 40 mil DAS ou coisa desse tipo, exatamente como o Cláudio colocou. Eu falo isso o Francisco não vai gostar, que ele gostava muito da minha mãe, mas eu falo isso de cátedra, porque minha mãe é judia, polonesa, alemã. Então devia ser uma coisa, né? Mas nada, foi criada na Praça da Bandeira, Estácio, e vivia reclamando com meu pai que ele era Caxias demais. Já meu pai veio do interior do Espírito Santo, mas de uma tradição positivista, que era incapaz de, se estivesse precisando de um clipe de papel, de pegar um no hospital dele, né, cirurgião, ele ia na papelaria e compraria um clipe de papel. Até no Brasil é tudo junto e misturado. Agora, nós não podemos nem deixar de ser brasileiros, porque, convenhamos, a gente não quer virar alemão. Minha filha está fazendo doutorado nos Estados Unidos, em Los Angeles, onde tem um monte de latino de tudo quanto é tipo. Um dia, um americano amigo dela estava sentado na lanchonete e diz ali, olha um grupo de brasileiros lá. Ela perguntou, como é que você sabe que eles são brasileiros? Porque, pô, tem mexicano, tem hondurenho, tem... A gente, não é porque eles não param de rir. Então, isso tem que continuar a ser assim, pô. Agora, nós temos que resolver e ter o outro lado, que já foi muito bem exposto pelo Cláudio, eu não vou repetir, mas que é de adesão às regras, à meritocracia, isso é o que vale, não é o amigo. O amigo é no plano da amizade. No plano do processo produtivo, é a meritocracia, coisa que não é uma tradição brasileira, não fez parte da nossa história, não fomos educados desse jeito, não vivemos desse jeito, mas precisamos aprender a fazer isso. Obrigada, eu vou passar. O nosso outro convidado concorda, não quer repetir, assina embaixo. Então, nós vamos passar à próxima pergunta, mas antes eu queria dizer que fomos promovidos nos Estados Unidos. Somos os que estão sempre rindo e não mais os que falam alto. Isso já é... Já é um avanço na linha dos... Um avanço porque o riso tem um sentido que o falar alto não é percebido, né? Agora falta no WhatsApp ter mais distribuição de links de bons debates e diminuir um pouco a fofocalhada. Porque fofoca faz parte, mas pô, tá demais, né? Vamos conseguir, vamos conseguir. A terceira questão, que foi aqui colocada, também coloco para os dois palestrantes, e que veio do Luiz Augusto. Qual o perfil da liderança existente e necessária
à transformação. Cláudio, agora começa por você. Bom, não há uma coisa interessante, esse tema liderança é muito instigante, né? E ela nos remete um pouco a uma das questões, a dois pontos importantes das questões anteriores. Da primeira é a questão da política e da segunda é a questão da meritocracia, né? E o que é interessante é o seguinte: perfil de liderança no século XXI. Existem inúmeros estudos, análise a respeito das lideranças, liderança situacional, etc. E tal. Não existe um modelo. O que hoje já há um consenso é que não existe um modelo ideal. A liderança depende muito das circunstâncias e ela tem que ter essa capacidade de adaptação a isso. Mas, se nós olharmos países que enfrentaram crises importantes, países ou estados enfrentaram crises importantes e conseguiram sair dessa crise melhores, né, cresceram, né, tem duas características que são... Tem um traço que é comum. Eu vou falar de duas lideranças que têm características um pouco distintas, né, mas que são marcantes do que a gente lembrar aqui. Eu vou falar, primeiro, da diferença. Você tem líderes que são, quer dizer, e isso é algo que é muito valioso numa sociedade como a gente vive, que são carismáticos, que infundem confiança, não só pela simples presença, mas pela maneira como se coloca, como se exprimem, como se relacionam. Por exemplo, quem é, né, Obama? Obama, né, esse aqui é o cara. O cara é carismático, tudo. Agora, tem um outro lado, por exemplo, do Obama, que ele é uma pessoa que ele tem uma argumentação baseada em fatos e evidências muito sólidas. Então, tem o dado que é o lado da meritocracia. Então, ele é, ao mesmo tempo, né, além do carisma, ele tem um componente de racionalidade, eu vou chamar de competência, né, que são muito importantes. Isso eu acho que são dois ativos muito importantes. Nós tivemos, aqui no Brasil, no fim do século passado, no século XXI, uma liderança que a história vai ser mais generosa com ele, já está começando a ser em vida do que foi Fernando Henrique Cardoso. Posso dizer isso porque, já tirando partido da minha idade, já vi muitas lideranças vindo assim, mas não era tão carismático, pelo contrário, mas era assim, muito racional, argumentos muito sólidos para ter essa capacidade de diálogo, e que se aproxima de um perfil de liderança talvez um pouco mais parecido com o de Bill Clinton, nos Estados Unidos, que tem um pouco essa característica. Mas o que eu diria, além disso, é que tem o seguinte: qualquer que seja, tem um elemento novo no exercício do papel de liderança. É essa capacidade, ele tem que ter essa capacidade de se conectar, de ser um cara hiperconectado, né? Não é... Agora, tem que ser o seguinte, não é aquele que está toda hora tuitando, não sei o quê, você está conversando com ele e o cara está... Não é isso, mas tem que se ligar, porque hoje nós vivemos num mundo hiperconectado e a conexão ela não se dá somente no envio de mensagens, mas também pelo exemplo. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Na medida que você começa a ascender como liderança, tem um dado novo, não esqueça, você está sendo observado, e se você não... e muitas vezes sendo filmado e registrado, né? Então, eu acho que tem que estar ligado para isso também. Obrigada. Você quer complementar? De novo, nada a acrescentar, concordo plenamente. Só saindo um pouco da pergunta, com uma frase só, mas que volta à questão anterior, um dos sinais de que a gente vai estar caminhando para os cenários que o Cláudio nos escreveu bons,
é o dia que alguém se eleger no Brasil dizendo o que o Kennedy disse no início dos anos 60. Não pergunte o que o governo pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Hoje, se o cara diz isso, imediatamente ele perde a eleição. O Alberto fez aquela pesquisa, perguntou, se fosse um parente seu se eleger deputado federal, você acha que ele deveria encontrar emprego para os parentes e para os amigos? E 80% de nós dissemos, claro, ele não virou deputado federal? Então, nós precisamos, no plano público, de lideranças com essa capacidade de mobilização. E no plano privado, mais ou menos a mesma coisa, apenas porque, só complementando a coisa da conexão, a conexão não é só uma imposição para o líder poder exercer a sua capacidade transformadora. É para ele poder ser líder. Porque se está todo mundo conectado e ele não tiver, ele não tem como ser líder. Obrigada. Nós estamos com as duas últimas perguntas, porque nós, embora conectados, temos a restrição do tal tempo. O tempo de hoje, para começar a pensar no tempo da sessão da tarde. Deixa eu só dizer uma coisa. Uma vez eu vi o Mário Covas dar uma cotovelada no rim do Fábio Feldman, bem forte. Fábio Feldman é um colega ecologista de São Paulo, autor da lei da SOS Mata Atlântica. Quando terminou, era num palanque lá, eu cheguei, Fábio, o que o governador ele falou assim, meu filho, não concorra com o horário do almoço. Ele é sábio, mas eu quero ser assim, mais imparcial. Tem uma outra sessão a começar depois do almoço. Não é bonito? Então, essas são as duas últimas questões que eu também vou fazer para os nossos dois colegas aqui. Essa primeira, a penúltima pergunta veio do nosso companheiro Alberto Yunes, que diz, qual o cenário que precisamos traçar para recuperar a economia do Estado do Rio de Janeiro? Começa por você? Quem tem eu resposta? voto no Cláudio para governador. Cláudio, você concorda? Você vai se inscrever? Como é que é? Infelizmente, se eu fosse mais jovem, até podia pensar em algo assim, mas, de fato, tem o seguinte, a situação político-administrativa do Rio de Janeiro é uma das mais complexas e eu diria assim, desafiadoras que se coloca no momento. Até tem um dos slides que está ocultos aí. O Rio de Janeiro hoje, com o quadro econômico que está, ele é um estado insolvente. Então, ele não está conseguindo sequer pagar, né? E não tem jeito, não adianta. Pode ter determinação judicial à vontade e tudo, vai lá no caixa, não tem dinheiro, né? Então tem esse ponto assim. O fato é o seguinte, para se ajustar, eu vou começar dizendo o que não fazer. Se for esperar que o governo federal venha socorrer e que o preço do petróleo vai aumentar e que a economia vai voltar a crescer para depois, só então o Estado se ajustar, até aí está instalado o caos, vai se instalar o caos. Então, não tem jeito. Um dos pontos, qual é um dos elementos fundamentais para que haja um ajuste no caso do Rio de Janeiro? Claro que tem esses fatores exógenos aí, a economia dentro de algum tempo vai voltar a crescer, ou seja, há evidências que parece que nós já estamos no fundo do poço, né? Agora, não tem jeito, tem que diminuir o tamanho. Esse é um primeiro ponto que é fundamental, sabe? O Estado tem um ativo que é muito importante, chamado companhia, é a SEDAI. Né? Então, é algo que tem que montar uma agenda de concessões e privatizações, tem que diminuir o tamanho da máquina, tem que melhorar a eficiência, a meritocracia, tem que negociar com os servidores ativos e inativos pautas de ajuste também,
porque tem um pedaço que eles já estão pagando, porque o fato de que você tem um salário que eventualmente foi reajustado, mas você não recebe e você morre no juro do banco, então rigorosamente já está fazendo isso. É muito melhor fazer uma forma negociada. Por exemplo, um bom exemplo foi o Estado do Espírito Santo. Crise toda, caiu a arrecadação, faz 2 anos que o funcionalismo público lá não tem reajuste, nem pela inflação, mas recebe em dia. E isso foi negociado. Então, tem essas questões, racionalizar uma série de... Tem espaços para isso. Naturalmente, tem uma agenda de reforma, e aí o Estado também tem que ser protagonista nessa agenda de reformas nacionais, porque o problema dos Estados brasileiros não é só o Rio, é mais agudo, mas de todos os Estados brasileiros é que eles estão na rota da insolvência. Então, é um problema nacional também. E isso não interessa a ninguém, né? Ou interessa somente a muito poucos. Então... Obrigada. Você tem algo para dizer? Você preferiu não dizer, né? Não. Concordo inteiramente, inclusive com o exemplo realmente do Espírito Santo, que destoa. Uhum. O único ponto é que nós apostamos demais no petróleo, uma boa aposta. Está na hora de usar hedge. Nós temos uma quantidade de pasto degradado aí, infernal. Pode se transformar num ativo, como bem colocado, com florestas plantadas, biomassa e aposta em conhecimento em biotecnologia. Nós não seremos grandes produtores de alimentos ou coisas desse tipo, mas nós podemos estar na vanguarda dessa transição tecnológica, porque existe massa crítica de conhecimento para isso. E, finalmente, a última pergunta, e nós temos não muito tempo para fazê-la, mas para respondê-la, mas ela é um pouquinho grande. Nas projeções, e ela foi feita pela nossa colega administradora e conselheira Yara Resina. Nas projeções necessárias apontadas, foram sugeridas as reformas fiscal, previdenciária, trabalhista, do Estado, tributária, políticas. No estado da arte atual do país, onde algo em torno de 50% dos eleitores votaram nulo, em branco ou se abstiveram, a ordem mais importante das reformas necessárias começam exatamente na ordem inversa. Como entender esse dilema? Eu acho também, que há um motivo casual, não foi trabalho de todos, foi casual, que vai ajudar na reforma política. As últimas eleições mostraram para os candidatos que sempre se elegeram daquela forma que as mudanças que estão ocorrendo no Brasil, positivas, fim da diminuição da impunidade muito expressiva, etc., e a proibição de financiamento de empresas e outros, que eles, que sempre foram o maior obstáculo à mudança das regras, o que é natural, porque é uma corporação que se elege com aquelas regras, mas que eles não conseguem mais fazer campanha do jeito que sempre fizeram. E isso tende a se agravar mais ainda. Então, de um lado, eles estão abalados, e o que eu faço agora? O Brasil tem campanhas caríssimas per capita, tá? Mas caríssimas, comparada a qualquer democracia do mundo. Por quê? Porque a Constituição de 88 mexeu com quase tudo, mas não mexeu com uma única regra do sistema político, do sistema eleitoral. Por quê? Porque eram os caras que se elegiam com aquele sistema eleitoral. É um sistema eleitoral muito perverso. Não é que não exista distrito. Existe, chama-se distritão. O deputado estadual ou federal concorre aos votos do Estado inteiro. Com isso, o peso do dinheiro, no início já era extraordinário, agora se tornou-se um fator de competitividade quase que único. Veja a progressão das lideranças nos partidos, quase todos eles. Não é por ideias, não é nem por votação, é o cara que tem mais capacidade de arrecadação de fundos ou de mobilização de coisas desse tipo. Então, nós precisamos de uma reforma política, não é para o povo votar melhor, esqueçam isso, porque é antidemocrático. Votar melhor do ponto de vista de qualquer eleitor é votar igual a mim. O que eu chamo de votar melhor? Votar igual a mim. O que você chama de votar melhor? Votar igual a você. Então, isso é uma besteira, porque isso é antidemocrático. Mas diminuir o peso do dinheiro. E não dá para fazer isso pelo lado da oferta. Por quê? Porque dinheiro é igual água.
Ele encontra os seus caminhos, você não vai conseguir represá-lo. Tem que fazer pelo lado da demanda. E aí só há um caminho, que é o voto distrital. Preferencialmente, na minha visão, mas é detalhe, um distrital misto que reserve 20% para as grandes lideranças políticas não ficarem de fora do jogo ou no bastidor. Mas o parlamentarismo é um dos grandes problemas do Brasil. Toda a Constituição é parlamentarista e depois, por covardia na hora do plebiscito, quando viram as pesquisas de opinião, todos os políticos, todos, o Lula, o Fernando Henrique, o Covas, todos se omitiram do debate e nós ficamos com a Constituição, que é essencialmente parlamentarista, mas num regime que é presidencialista. O que colocou os nossos parlamentares num modelo de negócios, aí vocês conhecem isso muito melhor que eu, mas num modelo de negócio não tem nenhuma chance de funcionar. O parlamentar tem todos os bônus e não tem nenhum ônus, ele não é obrigado a sustentar governo nenhum. Ele derruba um parlamentarismo, se ele derrubar o governo, ele cai e tem que gastar mais tantos milhões na eleição. Aqui não, ele faz a chantagem que ele quiser, e usei uma palavra forte, mas é isso mesmo, e fica lá e não tem responsabilidade nenhuma, e se der problema com o partido dele, pula para o outro, e os partidos perderam a identidade programática. Eu me identifico com um partido, o presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem corajoso, capaz de comprometer a popularidade falando coisas com as quais eu pessoalmente concordo sobre a guerra contra as drogas. Mas, ao mesmo tempo, esse partido é o relator da cura gay. O Feliciano era só o presidente, o relator é um deputado federal tucano. Normalmente, você chegava para esse deputado e dizia, meu amigo, você tem todo direito a ter as suas ideias, mas teu lugar não é aqui. Mas isso não existe no Brasil. Então, o parlamentar virou, o estatuto dele é similar ao de dirigente de clube de futebol ou dos meus amigos, eu sou do movimento indigenista, dos meus amigos indígenas, mas aí por outras razões. Você não tem penalidade, você não tem... Então, nós precisamos resolver, de um lado, a questão do peso do dinheiro, porque senão o poder, não adiantará nada nós fazermos política, o poder vem pelo dinheiro. O distrito é muito bom para isso. Num distrito, Copacabana é um distrito, onde eu moro. O cara que gastar 5 milhões leva uma vantagem enorme. O cara que gastar 200 mil vai ser conhecido por todos os eleitores. E tem uma outra virtude, que é o único elemento da reforma política. Vocês acabaram de resolver o problema do artigo que eu tenho que escrever para domingo. É o único, a ideia veio agora da cabeça. É o único elemento da reforma política que o povo entenderá. O resto tem que diminuir, tem que acabar com a coligação partidária. Tem, mas fala isso aí, vai lá no MEA, fala isso. Tem que... cláusula de barreira. Vai lá em Santa Cruz falar de cláusula de barreira. Agora chega para o povo brasileiro e diz assim, escuta, vamos passar a eleger um deputado que seja aqui da tua área, que você saiba onde ele mora, que você encontra com ele, que tu cobra dele. E os que competirem com ele, você também conhece, são daqui. Isso todo mundo vai entender, proximidade. Então, isso dá um valor. Não é que o distrito seja obrigatoriamente melhor ou bom, mas dá uma legitimidade à ideia de reforma política. Quanto ao Wagner, ao parlamentarismo, eu sou inteiramente a favor, mas não acredito que haja essa possibilidade via plebiscitária, via constitucional. Então, acho que a gente devia pensar seriamente numa espécie de semipresidencialismo, que pode ser feito por emenda constitucional, um presidente que continua a mandar na defesa, na política internacional, e que tem até o poder de dissolver o governo, mas que não é o responsável como chefe do executivo. Obrigada. Cláudio. Assina embaixo. Assina embaixo. Essa coisa aqui não é que a gente combinou antes, não é que a gente está há muito tempo junto. Estão muito combinados pela vida, pelos caminhos, né? Pelos amplos caminhos do bem que tem percorrido. E com essa participação brilhante, lamentando que o relógio anda muito depressa, eu quero agradecer aos nossos dois professores, consultores, colegas e brasileiros, né, que estão preocupados com o futuro, pela colaboração. E, em nome do Conselho, em nome dos conselheiros, em nome da presidência do Conselho, muito obrigada pela excelente participação e muito obrigada pela excelente semeadura que aqui deixaram.
vamos voltar logo, logo. Bom, eu gostaria de pedir aos participantes para permanecer só mais uns minutinhos no palco. Nós agradecemos aos debatedores Sérgio Besserman, Cláudio Porto, pela excelente exposição, e a administradora Mara Biasi pela condução dos debates, e convidamos o administrador César Campos, membro da Comissão de Gestão Pública do CRA-RJ, para fazer a entrega do certificado e uma lembrança do evento. Presente aqui, eu como servidor público estadual, ouvi os dois. A minha responsabilidade. É um prazer enorme te ouvir aqui hoje. Vou tirar uma foto aqui para a posteridade aqui, que eu preciso levantar o suficiente para fazer popularidade aqui. Aqui, ó. Obrigado. Eu peguei o trabalho eu no servidor público e eles trabalhando para o Estado. Esse é o da Mara, Aqui, vira aqui. Obrigada. Grande Mara, dá um beijo aqui, mano. Certo. E agora uma lembrança do nosso evento. Isso aqui, ó. Tem uma foto aqui junto. Opa! A gente achou uma foto com música do Rio aqui, você. Um pedaço do rio, como lembrança.